Boa noite a todos e todas. É com muita gratidão que nós recebemos vocês hoje, aqui na primeira palestra de 2021. Eu sou o Vitor, um dos trabalhadores do Grupo de Assistência Fraterna. Eu vou estar substituindo nossa irmã Laudelina hoje. Eu vou começar fazendo a leitura do Evangelho, uma harmonização. Eu lembro a todos para pegarem um copo d'água e colocar ao lado, para que possa fluidificar. E logo em seguida já passo a palavra para o nosso palestrante de hoje, Fernando Pinheiro, com o tema Reflexões Espíritas sobre o Ano Novo. A passagem que caiu foi do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo Apóstolo, em Paris, 1860. Que assim seja. Então, nós vamos aproveitar agora dessas palavras para tentar harmonizar os ambientes onde estamos, para abrir todos os nossos canais, recebermos todas as bênçãos e fluidos salutares, toda a paz em nossos lares. Começando, então, para abrir essa palestra com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E aquietando as nossas mentes, nos preparamos para mais uma palestra hoje. E antes de passar a palavra para o Fernando, quero só pedir uma vibração em nome da nossa querida Laudelina, de seu esposo, José Clemente Veiga, e que a gente possa também colocar o nome de todos aqueles que são trazidos nos nossos grupos de WhatsApp, de todos os irmãos de centros espíritas, e de todos que a gente tiver em mente agora, pedindo por muita saúde, por muita proteção, e pelo auxílio de toda a espiritualidade amiga. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso palestrante, Fernando. Boa noite, meus caros amigos.
Boa noite àqueles que têm a oportunidade de estarmos face a face. Estamos com o meu querido amigo Zezinho. Seja muito bem-vindo, Zezinho. Doutora Laudelina, Ito, Marilda e todos que aqui estão presentes. E, logicamente, aqueles que depois vão ter a disponibilidade desse áudio ou desse vídeo. Eu não me encontro na minha cidade de residência, me encontro em outra cidade, onde eu vim matar as saudades dos filhos, né? De filhos que não os via há muito tempo. E só tivemos a oportunidade de nos encontrar já aqui em outro lugar, já que eles moram nos Estados Unidos. E como estou na beira da praia, certo? E esse ano, o 2021, a passagem de 2020 para 2021, parecia ser um ano de passagem diferente. Mas eu acho que lá em 2019, quando então nós passamos para 2020 e as manifestações são aquelas tradicionais manifestações de desejo de um feliz ano novo, de um novo ano, de esperança, de tudo isso. Eu convivi muito com essas festas, até com essas crendices e com esses hábitos, né? Como eu morei muito tempo em Brasília, Brasília tem muita influência do Rio de Janeiro, e todas as vezes que chegava próximo ao fim do ano, uma das primeiras coisas que a gente notava era a presença da romã, certo, nos supermercados de Brasília. E logo, logo a romã acabava, porque as pessoas costumavam pegar os grãos de romã para poder colocar na carteira, né, para que ele pudesse lhe dar a possibilidade de ficar e ganhar dinheiro. Mas a gente encontra, né, quem está na beira do mar, e eu passei na beira do mar, e assim fiquei muito preocupado, porque após um ano, né, de uma lição talvez mundial, de uma pandemia que é mais do que ser uma pandemia no sentido da saúde, ela tem consequências, ela tem direcionamento a muitos outros vertentes que deveríamos todos nós prestar atenção. Não é absolutamente a maior pandemia, está longe de ser a maior desgraça vivida pelos homens nessa vida contemporânea, certo? Outras pestes, outras pandemias e guerras que já estivemos, foram guerras extremamente doloridas para isso. Mas ela alcançou, neste momento, o mundo, parecendo querer dizer para o mundo de que esta era uma lição suave, se compararmos com outras lições que o mundo já teve, notadamente as guerras mundiais, e não só a guerra mundial da Segunda Guerra, a Primeira Guerra e outras, o homem vivia muito para a guerra. Estatisticamente, na Idade Média, morria-se 15% da população motivada por guerras. Certo? Então, a gente começou esse ano de 2020, como começamos todo ano, estabelecemos as esperanças, e aí nos deparamos logo com a pandemia do Covid, e isso alterou muito, certo? Toda a postura do ano em que nós vivemos. E, diante disso, certo, todos os nossos comportamentos começaram, os hábitos, o distanciamento, tudo aquilo que nós estamos, né, bastante... As informações a respeito disso dispensam qualquer maior situação de citações. Mas o que me preocupou efetivamente ao decorrer de um ano, né? A gente verifica que nós ainda parece que não temos a lição maior que essa pandemia teve, de que primeiro é pelo valor da vida. Valor da vida. Dentro da parábola, quando a gente analisa a parábola dos talentos, o maior talento, o maior presente que Deus nos deu é a vida. É a possibilidade da reencarnação, você estar aqui na Terra, essa escola extraordinária, né, imprescindível para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Quanto mais tempo aqui estivermos, o tempo necessário, certo, dentro dos nossos planejamentos, e a gente verifica que a gente muitas vezes malbarata essa oportunidade, se expõe de uma forma bastante perigosa, promovendo muitas vezes um desencarne prematuro, porque, certo, nós somos responsáveis por nós mesmos.
Mas ainda vi gente dentro ainda das possibilidades de achar de que escuta-se muito quando por que você veio à praia? Eu vim aqui buscar a energia. Eu vim aqui ainda pular as 7 ondinhas. Eu vim aqui trazer flores, certo? Para os nossos queridos orixás, iemanjás e tudo isso, achando que a virada de um ano que sai do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro pode se modificar alguma coisa. Então, a gente fica assim bastante, né, preocupado, e acho que a nossa reunião não é uma reunião que tenha como função absolutamente trazer preocupações, mas muito mais trazer esperança, trazer uma visão clara de tudo aquilo que a gente espera, certo? Dos anos vindouros, da oportunidade que nós estamos vivendo aqui na Terra, certo? Mas a gente tem que reconhecer que a Covid, certo? Ela movimentou no mundo espiritual uma plede de espíritos imensa, muito grande, certo? Para poder socorrer-nos, para poder estar junto conosco. E quando então se olha para tudo isso, esse trabalho realizado, né? É como se eu fico vendo os médicos, né? Essa a medicina em relação a todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos no campo, certo, do trabalho, no front, né? E eles, então, quando eles vão para a televisão e testemunham, olha, por favor, se cuidem, porque nós estamos vivenciando diariamente tudo isso daqui e eles, certo, de uma forma extremamente corajosa, estão expostos muito mais, certo, à presença do contágio dessa pandemia. E, estatisticamente, nós temos aí muitos enfermeiros, muitos médicos que vieram desencarnar, certo, exercendo, e eles, ao verificarem hoje, né, olha que o jornal nos traz as festas, aqui onde eu estou, na Bahia, tem um tal de paredão, sabe? Então, o paredão é uma coisa assim inconcebível, impensável. Aí você vai para São Paulo e vê as pessoas continuarem com seus bailes funks, você vai para todos os níveis da sociedade, é como se nós, então, não estivéssemos. E aí você fala, qual é a sua expectativa? A expectativa minha é de que, né, logicamente, diante de todo o trabalho da espiritualidade, de todo o suporte da espiritualidade, de todo também suporte desses grandes cientistas que trabalharam aí dioturnamente para poder trazer uma vacina de uma forma mais rápida, e nunca no mundo se constituiu uma vacina numa velocidade tão grande como essa, certo? Quando você vê tudo isso, as pessoas, então, agora qual é a grande expectativa? A expectativa minha é poder receber a vacina. Já viram quando alguém vai e consegue ter a vacina? É como se ele tivesse sido salvo. E aí a gente se pergunta, né, para frente, qual é o maior problema da humanidade? Qual é o nosso maior problema? Qual é o grande vírus que nós temos que eliminar de dentro da sociedade? Esse já é extremamente conhecido por todos nós, né? Ou seja, o Evangelho caracteriza, então, ele como a maior chaga da humanidade. Qual é a maior chaga da humanidade? A maior chaga da humanidade é o egoísmo, certo? O orgulho que está dentro desse conceito, e todos, então, os vícios morais que nós temos constituído. E eu prefiro hoje, se me dessem, proporcionassem um vírus contra o egoísmo, eu ia entrar na fila dela e ia dispensar o vírus, certo, da pandemia, da Covid, porque entendo que a maior ameaça que nós temos em relação a essa estrutura que nós estamos tendo nesse mundo em que nós estamos vivendo, essa luta que desde que nosso querido Mestre Jesus aqui esteja, é para que possa conscientizar a cada um de nós da importância da nossa transformação. Então, os ciclos, ainda que sejam ciclos curtos como esse, de 2020 para 2021, são momentos em que nós deveríamos parar, fazer uma avaliação. Isso acontece com as nossas empresas, né? As nossas empresas fazem os seus balanços, fazem as suas análises, vê qual foi o resultado e faz projeções para frente. Do mesmo jeito, nós deveríamos, assim, estar realizando, certo, uma avaliação pessoal, mas no campo não material, mas no campo nosso moral, no campo espiritual, no campo daquilo que nós pudéssemos fazer e fazer projeções para frente para a nossa vida. Eu vou tomar a liberdade hoje, né? E aí eu estou vendo aí meu querido Emílio, certo, junto com a gente, sabe? E eu pensava sobre a noite de hoje, eu falava, gente, o que a gente poderia, certo, trazer
Porque Jesus trouxe o roteiro da felicidade, né? Ou seja, qual é o roteiro da felicidade? É o Sermão da Montanha. De uma forma extremamente simples, certo? Fácil, qualquer um tem um entendimento para tudo isso. Mas a gente reconhece de que a gente, certo, tem tudo isso, todos os grandes líderes mundiais enaltecem, colocam, Mahatma Gandhi já foi citado 500.000 vezes sobre, né, o valor do Sermão da Montanha, mas eu resolvi hoje trazer uma coisa, fazer uma adaptaçãozinha para que a gente possa fazer uma meta para esse ano, sabe? Eu fui lá nos Alcoólatras Anônimos. Olha só. Porque o que o alcoólatra anônimo tem? Ele tem um vício, né? Certo? Uma doença. Então, aqui nós sabemos que a doença dele é a doença do alcoolismo. E se nós tirarmos, fazemos uma tiragem desse vício do álcool e vamos botar os nossos vícios morais, certo? Nosso egoísmo, nosso orgulho e todos os filhotinhos dele, né? A vaidade, a maledicência, certo? O ciúme, a inveja, são vícios que nós temos. Olha, quando a gente fala de maledicência, ele chega a um ponto, né, certo, de tomar conta da gente. Do ciúme, ele toma conta da gente. E a gente não vai a nenhum consultório médico, nem vai em nenhuma instituição médica para dizer, olha, eu vim aqui para ver se você tem um remedinho contra o meu orgulho, contra o meu egoísmo, contra a minha vaidade, porque eles serão os responsáveis pelas nossas dores efetivas. E o que a gente viu nos 12 passos? Tem uns que dizem que são 10 passos, outros dizem que são 12 passos dos Alcoólatras Anônimos, e a gente vai passear um pouquinho em cima dele, e aí nós vamos ver como que se nós pudéssemos, certo? Recortar isso daí e ver como que essas pessoas, porque quando você vai, eu já tive a oportunidade de participar de grupos de alcoólatras anônimos, olha, é uma coisa extraordinária, olha que ele entra num campo, porque não tem fundo religioso, não estabelece nenhuma conexão religiosa, nem com o espiritismo, nem com o catolicismo, nem com nada, mas uma manifestação de fé impressionante. Qual é a primeira manifestação de fé de um alcoólatra? E que deveria ser de nós em relação aos nossos vícios? E normalmente, enquanto o alcoólatra, enquanto ele utiliza-se, ele nega o alcoolismo, ele não vai entrar dentro do seu processo de cura. Da mesma forma, enquanto estabelecemos para nós próprios, não, eu não sou egoísta, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu estou negando. É por isso que a gente, quando fala, né, acho que talvez a assertiva que mais se pronuncia nas palestras é a assertiva socrática do conheça-se a ti mesmo, né? E aí a grande dificuldade do conheça a ti mesmo é o sentido de negação, porque você, ao se conhecer, fala, eu não sou isso não, eu não sou aquilo. Por isso eu falo, só tem uma maneira de você fazer essa estratégia, vai lá e pergunta. Então eu costumo dizer, o patrão devia perguntar aos funcionários o que eles acham dele. O marido devia perguntar para a esposa o que ela acha dele. O pai deveria perguntar para os filhos o que acha dele, fazer a análise ao contrário, certo? Porque muitas vezes, eu sou um pai maravilhoso. E, na realidade, você é um pai, certo? Que os seus filhos não gostam de você, mas não falam nada para você. Então, esse seria o aspecto. Então, quando a gente começa, né, no sentido de reconhecimento, aí nós precisamos ver quais são as ferramentas que nós vamos ter para a eliminação dessas mazelas que trazemos conosco, que são mazelas que todos os males, vejam bem, a força de Kardec, quando estabeleceu no Evangelho e no Livro dos Espíritos, ao dizer que o egoísmo, o orgulho são os grandes males da humanidade, deveria, então, receber o merecimento de todos, e logicamente de todos nós, né, que estamos no movimento religioso, para que a gente possa fazer um foco absoluto em cima disso. A gente vai no centro, vai naquilo, vai nisso, naquilo, e a gente continua assim, não, eu continuo sendo um espírita ou egoísta, eu continuo sendo um católico vaidoso, eu continuo sendo, ou seja, estabelecemos os nossos rótulos e não fazemos a nossa transformação. Então, um dos mandamentos, talvez o primeiro mandamento do viciado, é quando ele diz, olha, eu me reconheço impotente para sozinho tomar conta disso. Eu preciso do auxílio de Deus. Aí ele traz a figura dele de Deus. Eu vou abrir aqui um pouquinho, não vou participar não, mas eu vou fazer uma leitura, certo, de algum desses pontos, né? E
Opa. Um instantinho dentro da tecnologia aqui a gente vai. Eu vou compartilhar com todos, certo? Esses princípios, certo? Para a gente poder ver se isso pode ser adaptado no dia a dia nosso. Olha, qual é o primeiro passo? Primeiro, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, e aí eu vou substituir o álcool perante o vício moral, e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas, sobre nossas vidas. E aí vamos para o segundo passo. Vimos a acreditar em um poder superior a nós mesmos, que poderia devolver-nos ao equilíbrio. E aí, então, essa é o testemunho de fé. Decidimos entregar a nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Deus na forma que o concebíamos. Essa é uma decisão a mais difícil que nós temos, porque é uma luta, porque um dos nossos grandes empecilhos é o nosso orgulho. Então, nós temos que justamente, certo, reconhecer a nossa impotência diante disso, certo? Então, a gente começa ao trabalhar nisso, certo? É impressionante, né? Quando a gente lá no 7º passo, olha, no 6º passo ele diz, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Defeitos de caráter, olha como ele está dizendo, ele já não botou aqui, inclusive no passo, certo? A sua constituição do defeito de hábito do álcool, né? E humildemente, a humildade, a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Depois ele parte para alguns atos que, se nós tivéssemos a coragem de realizar durante 2021, olha só, no 8º passo, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado. Com o quê? Se aqui ele está dizendo esse prejuízo, né, logicamente, o alcoólatra, ele traz uma série de prejuízos, muitas vezes, nas suas convivências familiares, mas o egoísta, o avarento, o invejoso, o ciúme, já imaginou que o ciúme já trouxe de grandes problemas para a sua relação? Aí, então, este vício trouxe diversos problemas. E qual é, então, um dos passos? Esse passo é um passo de uma coragem impressionante, né? Fizemos uma relação, eu reconheço todas as pessoas a quem eu tinha prejudicado e me propus a reparar os danos a ele causados. Que meta extraordinária para 2021, não é, Lídio? Já pensou? Certo? Aí, o 9º passo, eu vou lá, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, lógico. Salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las. Certo? Olha a maturidade dessa orientação. 10º passo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estamos errados, nós admitimos prontamente. Ora, nós espíritas católicos, olha só, será que lá no AA, eles têm que nos dar a estratégia, certo? O modus operandi para que nós possamos nos ajudar a retirar esses nossos vícios? Ele diz no 11º passo, procuramos, através da prece. Prece, essa orientação, ela é, assim, nos dada constantemente. E desde que Jesus nos orientou sobre como deveríamos fazer as nossas orações, entra dentro do seu íntimo, entra lá dentro da sua capelinha interna, certo? Então, procuramos através da prece e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, aí forças para realizar essa vontade. Então, gente, eu fico assim impressionado como nós podemos fazer essas adaptações para que nós colocássemos isso como uma meta, certo? Em relação aos nossos vícios que nós possuímos. A Covid, repito, não temos a menor dúvida de que as vacinas já estão aí. Elas
alcançarão o resultado esperado, porque essa é a dinâmica, certo? E essa pandemia aparece, nós teremos outras pandemias que serão novamente, né, grandes desafios para essa comunidade científica, mas nós ainda estamos sim, muito urgentes de procurar vacinar nós, seres humanos, contra os nossos vírus morais. O homem, como diz, a gente escuta muito, o homem perdeu, certo, o caminho de Deus e perdeu o caminho de si mesmo. E isto, então, ele precisa procurar achar. Ele precisa compreender este Deus como este, nesses 12 passos, ele diz como o concebíamos, sem nenhuma condição de idolatria, mas no reconhecimento de uma força superior que pode nos ajudar. Basta com que nós possamos, primeiro, colocarmos-nos como pessoas que reconheçam os nossos vícios de uma forma humilde e aí entregue essa nossa condição para Deus. Deus, humildemente eu te peço, me retire, me livre desse vício que carrego comigo. Eu achei assim, sabe, talvez eu tenha visto isso de uma forma um pouco diferente daquela que eu estou tentando trazer para vocês, certo? Mas é uma coisa muito contemporânea, porque quando nós vamos lá no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha a gente diz, olha, o Mahatma Gandhi já disse que bota fogo em tudo, todos os livros sacros da humanidade, certo? E se sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E a gente fala isso, né? O Emílio deve ter falado isso 1000 vezes, a gente escutou isso 1000 vezes. E quem é que tem o Sermãozinho da Montanha lá do lado? Né? Para poder a gente fazer uma lembrança diária, porque na realidade a transformação nossa, ela é igual nós vamos para a academia, ela é constante, ela tem que sedimentar, nós temos que constantemente estar fazendo esse treinamento, certo, em cada uma dessas nossas mudanças. Então, gente, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de trazer na noite de hoje, em relação a essa estratégia. Achei bastante interessante, se vocês entenderem de que ela pode ser um instrumento, certo? Muito fácil, muito útil de se ter ao lado, certo? Agora, repito, certo? Enquanto estivermos negando de que nós não temos nenhum problema, de que nós não temos nenhum vício moral, não temos o que consertar, não temos o que sarar, certo? O que a gente vê na sociedade, o que a gente reconhece em tudo isso, certo? E dentro desse processo, e me preocupa muito, porque nós estamos num processo de transição planetária. E essa transição planetária, sabe o que mais me preocupa? Eu tenho dito isso muito, eu falo isso com meus familiares, sabe? Eu falo, olha, eu tenho medo de, se a gente, certo, amanhã for exilado e tudo, eu tenho medo de ser exilado, eu tenho medo de uma dor que eu tenho pavor, que eu falo com meus filhos, eu tenho medo da dor da saudade. Sabe? Então, eu lá no mundo lá, que eu fui banido, e vou sentir morrer, porque era isso que os capelinos sentiam, essas são as maiores dores que eles sentiam em relação, quando eles olhavam para o alto, eles sentiam a saudade de todos aqueles afetos que deixavam. E a saudade é uma dor tão doída, tão profunda, né, que matou. Quantos escravos morreram de banzo, né? Ou seja, da saudade que tinham em relação aos seus queridos que ficavam na África. É uma dor. Então, nós precisamos tomar essa vacina urgente, que é a vacina da transformação nossa, da nossa renovação, certo? Obedecendo à orientação desse maravilhoso mestre que trouxe para todos nós, há 2000 anos, o direcionamento. Ele veio aqui, ele prometeu em capela, ele está junto conosco, ele cuida de nós, e ele não quer perder nenhum de nós, mas as terapêuticas, muitas vezes, o processo de educação, de transformação, às vezes, certo? Se nós não tomamos o rumo certo, nós vamos ser obrigados, certo? Muitas vezes a sofrer um processo mais duro, como muitas vezes a gente faz, até eu falo para os meus queridos amigos alcoólatras, às vezes eles têm as suas recaídas, a gente senta com ele, aí quando eles têm as recaídas, a gente filma eles, né, de uma forma terapêutica, quando eles estão na sarjeta, quando eles estão feridos, quando eles estão lá, porque eles não sentem esse processo quando eles estão assim. Aí a gente mostra para eles, lógico, de uma forma muito, né, de uma forma com muito amor, porque nós queremos que ele recupere, que ele viva, porque é assim. Da mesma forma,
a figura que nós temos de um homem que tem a sua sujidade, das suas imperfeições morais, me faz parecer muito quando nós caímos nas sarjetas do mundo. E nós, então, precisamos, certo, nos purificar. Então, essa é a primeira, certo? Então, a gente vê que a solução para todos nós, certo, é uma solução, certo, de transformação. Agora eu vou dar uma mensaginha de bastante... Nós estamos entrando no ano 2021, certo? Vou trazer uma musicazinha do Michael Jackson, certo? Para vocês relembrarem essa mensagem, certo? E é uma coisa linda. E depois vamos conversar um pouquinho, certo? Aí eu mando essa música é para você, meu amigo Zezinho, certo? Essa música do Roupa Nova, você que já escutou tantas vezes o Roupa Nova, certo? Cantando, certo? Vamos então escutar essa música mensagem, é realmente uma versão de uma música do Michael Jackson, certo? E vamos ver se ela nos traz alguma mensagem gostosa. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. O amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha,
Tá vendo, gente, né? Como que a gente, esse será a nossa terra. Eu quero morar nessa terra. E o que é essa chama para fazer essa terra feliz? Essa chama chama-se amor. Esse foi aquilo que Jesus nos disse: brilha a vossa luz. Não, eu preciso da sua luz. Eu costumo, né, há muito tempo atrás, eu fiz um simbolismo, né, e um dia, quando eu fiz isso pela primeira vez, foi lá em Umas, eles queriam me tirar lá do centro, porque não podia acender vela lá. E eu mandei apagar a luz lá e acendi uma vela. E aí acendi a vela, o moço falou: moço, mas aqui nós não usamos vela. Eu falei: calma. Aí eu acendi a vela. Estava tudo escuro, uma pessoa usou vela. Aí eu tinha dado uma vela para cada um. Ninguém entendeu nada. E aí eu dizia: agora acende a vela do outro do lado. E foi acendendo a vela de todo mundo. E aquele salão, então, ficou iluminado na união da luz de cada um de nós. Agora, lógico que nós não precisamos, nós não podemos exigir do outro. O que nós temos que fazer é assumir esse compromisso conosco próprio de sermos uma chama de luz. Então, essa luz, e eu dizia nessa vela, você acendeu essa luz. O que é que apaga essa luz? Deus dizia, um orientador espiritual: todas as vezes que violentares a lei do amor, apaga, aí você volta para a escuridão. Então, o que nos mantém a chama viva da vida, da paz, da esperança é o amor. Então, nós temos que deixar ele tomar conta. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Nós o embutimos, nós colocamos uma crosta, a crosta em volta dele, que são as sujidades do egoísmo, da vaidade, de todas essas imperfeições morais, cobre, mas não apaga, não destrói, porque ela é eterna, ela é o amor de Deus dentro de nós. Então, o ano de 2021 é o ano para que nós possamos fazer a nossa luz brilhar. E se nós fazemos a nossa luz brilhar, lógico, nós recebemos o próprio conforto, né? Eu digo, quando você tem uma vela, você tem a luz, você tem o calor, você tem a proteção, e você proporciona isso para uma única vela acesa dentro de uma casa. Ela vai trazer a orientação e o conforto e evitar tantas coisas. Manter a vela acesa, esse é o grande desafio. Mas é tão difícil assim? Não violente a lei do amor. Só isso. Nada mais do que isso para que nós possamos, certo, brilhar, fazer essa nossa querida morada, esse presente de Deus, né? Que Jesus cuida com carinho. Ele é o nosso governador, imagina, o nosso irmão Jesus, nosso irmão. Lembremos que nós temos essa condição de lembrar de Jesus, porque lá no Sermão da Montanha, quando ele faz a oração, ele fala o quê? Pai nosso, não é pai dele, Pai nosso, venha a nós, a todos nós. E ele nunca deixou de reconhecer esse processo de fraternidade entre nós. Esse é o grande desafio que nós temos que ter, em aumentar a nossa condição de fraternidade, de aumentar o nosso brilho, de aumentar a nossa, certo, luminosidade, que ela está dentro de nós. Sabe, eu termino assim, viu, me fazendo lembrar, quando a gente fala de amor, eu me lembro de uma pequena historieta, em que, lógico, dois homens vinham numa nevasca, né? E eles queriam chegar na estalagem, a nevasca era realmente muito rigorosa, e eles estavam com medo até de não conseguirem chegar a essa estalagem. Mas, para complicar, ao passar pela nevasca, na direção da nevasca, eles encontram uma criança caída. Uma criança que deve ter, talvez, perdido do pai, que já deve ter morrido em outro percurso, e então um fala para o outro: vamos salvar essa criança. E um falou, eu não. Eu vou me salvar. E esse outro falou, eu não consigo. Por quê? Né? Como o samaritano, ele foi movido pela compaixão, pelo amor. Ele falou, não, vou trazer essa criança, botou ele dentro da sua roupa, o aqueceu, botou perto do seu coração, né? Porque é o amar a Deus de todo o seu coração. E ele levou essa criança com toda a dificuldade e chegou na estalagem.
e procurou pelo seu amigo. O seu amigo não tinha conseguido chegar. O amor é este que faz com que nós possamos chegar na estalagem de Deus. É esse o caminho. Então, que Deus possa nos ajudar nesse ano de 2021, para que a gente possa brilhar, aumentar o nosso brilho, certo? Aumentando nossa condição de amor ao próximo, e tudo isso que nós já sabemos em relação ao que vem a ser o amor. É a didática mais simples do mundo, é a lei do amor. E só posso dizer a vocês muito obrigado pela paciência, por me permitir continuar mais um ano aqui com vocês, certo? Eu sou esse intruso que não vou sair, certo? Vou continuar junto de vocês. Nós temos que agradecer a oportunidade que nos foi dada de conhecer essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E a gente agradecer a pessoas que aqui estão presentes, que têm uma admiração profunda pela divulgação, pela luta, certo? Por pregar os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos do Espiritismo. Ao Zezinho, essa pessoa que eu me dirijo pessoalmente, certo? Dizendo a você, Zezinho, que você é um exemplo para todos nós. Você é um exemplo da luta, certo? Da resiliência, e que você possa ter certeza absoluta, certo? De que no futuro nós seremos, certo? Você vai nos amparar muitas vezes, certo? Dentro das suas grandes possibilidades, nesse fogo que você hoje se forja, certo? E que forja com tanta coragem, com tanta resiliência. Só tenho a dizer a vocês, você é um exemplo para nós, certo? O exemplo está justamente nisso, em se postar, em se colocar e dizer, é aquilo que a gente, lembre-se daquilo, certo? Coloque na mão de Deus, certo? Reconheça-se que Deus é aquilo que poderá, certo, lhe dar toda essa força e tem lhe dado essa força. Grande abraço para vocês, o Emílio, um prazer imenso vê-lo, certo? É uma alegria muito grande, certo? Em poder ver, certo? E ter a honra de você aqui estar, para não poder me dar suporte nesse sentido. Muito obrigado a todos. Fernando, é com muita alegria que nós agradecemos a sua presença, mais uma vez, tantos anos que vem brilhantando as nossas terças-feiras aqui. E quero reafirmar para todos, essa reflexão tão lúcida para o próximo ano, que todos nós possamos fazer o nosso inventário pessoal. Essa proposta é desafiadora, mas a gente tem que encarar com a maior boa vontade, porque requer o entendimento de perceber as nossas imperfeições para poder ter mais condições de, não vamos dizer curá-la, mas passo a passo vamos melhorar essa grade de imperfeições que todos nós carregamos. Feliz daquele que se aventura, com esse objetivo de melhorar a cada ano, a cada dia. Que a gente possa eliminar essa chaga, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, tão bem colocado por você aqui nesse momento. Não mais importante, que eu acho que é o princípio de tudo isso, da sua fala, foi Deus. Porque a partir do momento que você entra em sincronia com Ele e percebe o que Ele faz em nós, a sua luta já está praticamente ganha. Porque Ele vai estar lá sempre emitindo luz, acendendo vela, essa vela apaga, um ventinho leve, Ele está lá reacendendo, nos dando oportunidade de revivar essa luz crística, que é só Ele que pode trazer para a gente isso tudo. Eu ia fazer uma mentalização aqui, mas depois dessa música tão linda, ela ficou um pouco pequena. Então, eu vou pedir apenas que vocês fechem os olhos e vamos pedir às equipes de Dr. Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, com a permissão de nosso Mestre Jesus, para que juntos possamos vibrar com amor infinito, toda amorosidade
que habita o nosso ser. Pelas equipes, vamos envolver as equipes médicas, os enfermeiros, por todos aqueles que trabalham auxiliando nas enfermidades físicas, espíritas, emocionais, levando o consolo, esperança e a fé da cura do corpo, da cura da mente. Que neste momento o nosso amor possa espargir para todos os nossos familiares, da nossa cidade, do nosso Brasil varonil. Toda a humanidade receba, neste momento, uma luz dourada que vai abraçando a todos, como se o próprio Cristo estivesse aqui na nossa frente, estendendo as mãos em cima da nossa cabeça e orando por nós. Não é necessário palavras, basta a sua energia, o seu sorriso, o seu olhar, que vivifica, que nos transforma, que nos encoraja e que nos traz muita paz, iluminando os nossos momentos difíceis, regando os nossos momentos de dor, de muito carinho. E que esse sentimento de que nós vamos vencer, que o mundo será melhor, e Ele está contando e pode contar conosco, com o nosso amor, com a nossa mudança, para que as chagas da humanidade possam cada dia diminuir e se tornar um mundo melhor, mais firme e mais feliz, com menos egoísmo. Mestre amado, iluminai a todos, vós que tudo sabe, basta que a gente abra o nosso coração. Não precisam palavras, só o nosso pensamento chega até vós e nos preenche com seu amor infinito, incondicional. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, por mais essa vibração calorosa que recebemos dos nossos companheiros espirituais e virtuais, os nossos amigos de todas as horas, todo mundo que está presente e aqueles que poderão assistir a esse vídeo posteriormente. A nossa gratidão, o nosso eterno carinho e amor. As águas nesse momento, com tanta amorosidade, já foram fluidificadas, trazendo bálsamo, trazendo o vigor e a cura para todos os nossos males. Que assim seja. Amém. Antes de terminar, eu vou ler aqui, dando continuidade aí o Fernando, que eu achei bonitinho, quando ele estava falando, alguém mandou uma mensagem, eu olhei rapidamente, olha que lindo. Para onde vão nossas vibrações de amor? Já que a gente vibrou agora, para onde vão? Certa vez, Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas, das mais diversas cores, subindo e perguntou a Emmanuel: o que é essa maravilha, Emmanuel? Emmanuel fala a Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico então responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Então, Emmanuel responde: não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior
em difíceis condições e também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diferentes regiões do universo. Espalhemos, pois, amor a todos, através de nossas orações, de nossas atitudes e de nossos gestos. Tirei de uma revista espírita. Então, eu peço aqui de vocês, com muito amor, muito carinho pela presença de todos. E até uma próxima oportunidade aí, próxima semana, um ano novo cheio de paz, de esperança. E não nos esqueçamos dessa proposta aqui, lúcida, dessa lucidez. Né, Fernando? Amei, queridos. Um beijo no coração. Beijo a todos. Fiquem com Abraço, Deus. abraço. Meu grande amigo, Abraço. obrigado mais uma vez pelo chat aí. Fiquem com Deus. Viu? Tchau, tchau. Amém. Tchau. Beijo.